A partir de agora está gravando, tá certo? Então, né? Parabéns por terem chegado aí à metade do caminho, ok? Nós estamos aí no módulo 5, orientação ao objeto, certo? Então, nós temos aí só mais 5 módulos para finalizar o curso, né? Então sigam firmes que estamos chegando lá, gente. Logo, logo acaba, ok? Então, o módulo 5, ele trata de orientação ao objeto. Lá no portal vocês vão encontrar duas pastas no módulo 5, né? Tem a primeira e a segunda. Geralmente, teste de progressão, vídeo aula, eu coloco tudo na segunda, tá certo? Então tá sempre na segunda pasta lá do módulo 5. E aí, pessoal, vamos ver aqui uns conceitos sobre orientação ao objeto, ok? E aí nós temos aí essa figura da DIO, mas eu pensava que ela era de outro canto. Cadê? Size large. Não tem essa figura tamanho grande. Isso é muito triste. N size. (500 por 480). Vai ficar um pouquinho... pronto, o tamanho é excelente, certo? Seguinte, galera, orientação ao objeto é um dos pontos mais críticos que a gente tem na aprendizagem de programação, porque tem muita coisa subjetiva, tá? Tem muita coisa subjetiva e que quando você demora um pouquinho de tempo na prática para poder entender ou não, né? E aí, tipo, quando a gente fala em orientação a objeto, a primeira coisa, por que os objetos são importantes? Tá certo? Por que os objetos são importantes? E aí vamos aqui para ver um diagrama de UML, né, que é um dos primeiros passos que nós cobrimos quando vamos fazer um programa, tá certo? A primeira coisa que a gente faz é um diagrama de UML, que o diagrama de UML ele vai ser responsável pela estrutura das classes do nosso projeto. Furniture, Sculpture, Couch, Window. Deixa eu ver isso aqui. Conforme account lá. Ok. Pronto. Então, gente, ó, o que é que acontece? Um dos primeiros passos, quando nós estamos desenvolvendo um sistema, é o diagrama de UML, né? A gente vai fazer o levantamento de requisitos, saber qual que é a dor que o nosso cliente está sentindo e que precisa ser resolvida com um sistema, tá certo? E aí, você vai saber, você está querendo fazer um sistema de quê? Um sistema de controle de estoque, um sistema de venda de comida, um sistema de gerenciamento de um prédio, dos pagamentos lá, um sistema de colégio. Alguém digitou alguma coisa. Entrei agora, professor, já ensinou a baixar o swing?
Ainda não, Guilherme. Swing é na próxima semana, tá? Eu tava adiantando só. Swing é na próxima semana. Primeiro tem orientação a objeto. Aliás, próxima semana não, porque orientação a objeto são 2 semanas, são 15 dias. Então tá longe do swing ainda. Fica tranquilo, meu Guilherme. Então, né, tipo, anotada a dor do nosso cliente, né, para nós sabermos qual é o sistema que nós vamos fazer. Então nós vamos fazer uma modelagem desse sistema. E aí nesse sistema nós fazemos as classes. E aí que a orientação a objeto se faz importante. Porque vocês podem ver que esse diagrama de objeto é um diagrama de um banco. Tá certo? É um diagrama do banco. Então o que acontece? Primeiramente eu tenho o banco aqui em cima. Tá certo? O banco aqui em cima. E o banco tem ID, tem um nome, tem uma localização. Dentro do banco, né, nós temos aí um teller, né, que ele vai ser a pessoa que vai atender no banco, né? Tipo, ele tem um ID e tem um nome. O que é que ele faz? Ele coleta o dinheiro, abre conta, fecha conta, faz um pedido de empréstimo, dá informação, responde problemas do cartão, né? Isso aqui é o funcionário que faz. Aí no banco também, outra razão de existir do banco, se não fosse por isso não tinha, porque existe banco, é o cliente, o customer. Aí o cliente tem ID, tem nome, tem endereço, tem telefone, né? Tem o número da conta, beleza? E aí ele tem todos esses métodos que a gente já vai ver o que é cada um desses. Pronto. Aí o cliente tem uma conta, tá certo? Aí na conta do nosso cliente a gente tem a poupança e tem aí o checking, que deve ser a conta corrente, tá certo? Então pronto. E o cliente também tem um empréstimo, né? Espero que vocês nunca tenham esse objeto aí na conta de vocês do banco, que é muito complicado. Mas aqui, como nós temos que considerar todo o quadro geral, então os clientes também podem adquirir um empréstimo. Então, gente, o que é que acontece? Levantamento de requisito para saber qual é o problema do meu cliente e como que eu posso resolvê-lo. Depois do levantamento de requisito, a gente faz um desenho do sistema como um todo pelo diagrama de UML para dizer o que é que vai ter no sistema, tá certo? E aí, gente, cada coisinha dessas aqui, cada retângulo desse é uma classe. É por isso que a gente chama de diagrama de classes. Cada bichinho desse é uma classe. E é por isso que orientação ao objeto é tão importante. Tá certo? Porque você vai pegar o seu programa que você vai fazer e vai transformar esse problema da vida real em classes dentro de um programa. Um banco, um funcionário, um cliente que tem uma conta que pode ser corrente ou poupança e pode adquirir um empréstimo. Então, tudo isso aqui são classes. E aí, agora, vocês entenderam aí a importância das classes para um sistema, né? Eu ainda não expliquei o que é uma classe. Eu quero saber se vocês entenderam a importância de nós termos uma classe dentro do sistema. Tá tranquilo isso? Vou entender o silêncio constrangedor como um sim, beleza. Então, pronto, essa é a importância da classe. Agora, professor, o que raios é uma classe? E aí a gente vai para esta imagem aqui, né? Mais didático do que isso, impossível. Nós temos aqui uma planta e nós temos uma
casa. A planta é a classe, a casa é o objeto. Tá certo? Então aqui, gente, né, já traz aí várias reflexões filosóficas. Primeiro, na hora que eu construí o diagrama de UML, eu fiz aqui as classes do meu sistema. Isso aqui é um cliente genérico, isso aqui é um banco genérico, isso aqui é um funcionário genérico, uma conta genérica, um empréstimo genérico. Tá, eu não estou dizendo que isso aqui é o Banco do Brasil, Santander, o Bradesco, Itaú, a Caixa. Eu não estou dizendo que o cliente é a Érica, ou então o Paulo, ou então o Oswaldo. Não, isso aqui é uma coisa genérica. É uma abstração da realidade. Do mesmo jeito que uma planta de uma casa é uma abstração da realidade, né? Eu não sei nem se eu estou usando essa palavra no sentido correto. Mas é algo, tá, que surgiu no mundo das ideias, ok? Você falou lá pro arquiteto como é que você queria uma casa. Eu quero uma casa que tenha 2 andares, tenha 2 quartos, tenha uma suíte, um banheiro, que tenha uma cozinha, que tenha uma garagem. Aí você falou tudo isso pro arquiteto. E aí ele vai começar a projetar a planta da sua casa, né? Saiu da mente dele, né, o desenho da planta da sua casa, com todas as medidas. Claro que não é a mente de qualquer pessoa, né? Esse arquiteto estudou, né, fez várias disciplinas, passou por um estágio, tudo para ele chegar ao ponto de que agora ele consegue fazer essa planta aqui. Que essa planta não é real, tá? Essa planta não é real. É um desenho do que pode vir a tornar-se realidade. E aí eu sempre falo por isso que é uma coisa abstrata, entendeu? E aí eu sempre falo para os meus alunos que, pronto, o arquiteto te entregou a planta, você pagou por ela, e aí você não vai pegar essa planta, não vai estender a planta no chão e dormir em cima dela. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Nem pro arquiteto, né, de construções, e nem pro arquiteto de software. Beleza. Uma vez que essa abstração da realidade ficou pronta, o que é que você vai fazer? Você vai contratar um outro profissional, um engenheiro civil, um mestre de obras, uma pessoa capacitada, que a partir da planta que esse arquiteto fez para você, ele vai construir uma casa, que é o objeto. Então a casa de fato, ela vai ter uma utilidade, ela vai ter uma representação na realidade. A casa é só um molde, é um molde para o que pode vir a ser, né? A planta é um molde para o que pode vir a ser uma casa, tá certo? E é essa a sacada da orientação ao objeto, né? Depois que eu fiz o meu diagrama de UML, que eu coloquei as classes aqui, que eu comecei a fazer o sistema lá no banco de dados, o meu banco vai ter uma representação real agora. É o Banco do Brasil, a agência da Bezerra de Menezes. O meu cliente vai ter uma representação na realidade agora. É a Érica, que tem uma conta corrente, número tal, e tem uma conta poupança, número tal, que tem aí 50 mil reais na poupança dela, né, que ela guardou aí ao longo desses 5 anos de trabalho para poder comprar uma casa. Então pronto, agora nós temos uma abstração, né? Nós saímos da abstração e a aplicação começou a tomar forma no mundo real. Então essa é a diferença entre classe e objeto. Porque a classe, ela vai ser um molde. Eu não vou estender a planta de uma casa no chão e vou viver nela.
né? A casa não, a casa já é a construção de acordo com o planejamento feito pela classe. Na casa eu tenho teto, eu tenho luz, eu tenho portas, eu tenho tudo que é necessário para eu viver. Só que tudo o que tem na casa foi pensado pela planta, certo? E aí, através dessa planta que o engenheiro fez para mim, eu não faço só uma casa e jogo a planta fora. Não. Através dessa planta eu posso fazer, se eu quiser, 2, 3, 4, 100, 1000 casas seguindo essa planta, desde que eu tenha recursos para isso, né? Então essa que é a beleza da orientação ao objeto. Quando vocês passam a entender o porquê de você precisa de classes para transformar um problema abstrato num diagrama que vai implementar um programa que vai ter uma representatividade no mundo real, né? É a partir daí que você começa a modificar o seu pensamento como programador, como desenvolvedor, tá? E aí, gente, ficou bem entendido essa questão da orientação ao objeto? Deu para ter uma ideia assim e tal, melhorzinha? Ok, vou entender o silêncio constrangedor como um sim, né? E aí, gente, eu me preocupo muito com isso porque quando eu tava na faculdade, né, tipo, eu não tinha uma visão tão clara, né, quanto essa de uma orientação a objeto, né? Eu só fui entender isso tempos depois, e isso é uma coisa muito necessária para essa matéria em questão, tá certo? É algo muito importante, diria eu, ok? E aí nós temos classe e objeto, tá? Dentro da classe nós temos atributos e métodos. Que é algo que não é muito complicado de se entender, não, tá? Atributos e métodos, né? Esse aqui é do Fábrica de Software. Eu lembro que eu participava da Universidade XTI. Aí tinha essas imagens aqui. Engraçado que essa imagem é maior do que a outra. Peso, altura, nome. Chururu. Vou pegar essa aqui, que é maiorzinha. Paulo José Elias Manzano. Tá aqui. Mas aqui só fala dos atributos, né? Tipo, e aí a classe, pessoal, ela é composta de duas coisas, né? Bem mais de duas, mas vamos focar em duas aqui, que são os atributos e os métodos, tá certo? Atributos e métodos. O que é um atributo e o que é um método? Como o próprio nome diz, atributo é uma característica. Nós temos aqui a classe cães, né? Que aí você pensar a classe cães é uma abstração da realidade do que seria um cão. Tô fazendo aí um sistema para um pet shop ou para um veterinário, né? E aí tem o animal, que é a superclasse, que isso a gente vai ver depois.
E aí desse animal tem o herdeiro, que são os cães. Que aí eu vou ter a classe cão. E a classe cão, ela vai ter, né, cor, peso, altura e nome. São esses atributos que me interessam num cachorro: cor, peso, altura e nome. Tá certo? E aí isso são atributos. Atributos são características. Tá certo? Indo aqui no nosso diagrama de UML, atributo é tudo que está aqui em cima. E método é o que está aqui embaixo. Então, de um cliente, quais são os atributos que eu tenho? Do cliente, os atributos que eu tenho é o ID, o nome, o endereço, o telefone e o número da conta dele. Beleza. Essas são as características do meu cliente. E aí o cliente, ele tem, como é que eu posso dizer, ações que ele pode realizar dentro de um banco, né? Ações que ele pode realizar dentro de um banco. O meu cliente tem. Quais são essas ações? Depositar dinheiro, né? Sacar dinheiro, abrir uma conta, fechar uma conta, pedir empréstimo e pedir um cartão. Então, dentro do meu sistema, eu tenho que pensar também o que cada classe pode fazer dentro do sistema. O funcionário, ele faz o quê? Ele coleta dinheiro, ele abre conta, ele fecha conta, ele faz um pedido de empréstimo, ele dá informação, entendeu? Ele consegue fazer todas essas coisas aqui, tá certo? O banco tem alguma ação? Só se for necessário, tá? Porque um banco não vai abrir conta, um banco não vai cobrar ninguém, um banco... Ah, professor, diz isso para os boletos que chega lá em casa. Não, mas aí você tem que ver que quem está ali cobrando, tá? É a agência referente àquele banco, tá certo? E aí, o banco não vai andar, não vai sair por aí andando e tal, tudo mais, né? Então você tem que ver aí, ser bem meticuloso com relação às ações que cada classe tem, tá certo? Então nós temos os atributos, que são as características, e nós temos os métodos, que são as ações. Como o Paulo estava falando em outra aula, professor, mas a gente já viu método. Aí eu até falei, não, Paulo, nós não vimos métodos ainda. Nós estamos vendo, nós estamos fazendo tudo em forma de função, tá certo? Aqui soma idades. Eu fiz essa função. Qual é a diferença de uma função para um método? Que o método, ele é uma função que está dentro de um objeto. Tá? Um método é uma função que pertence a uma classe. Né? Quando você está fazendo assim uma função solta, que ela não pertence especificamente a uma classe, né? Então é uma função. Se pertence a uma classe e é utilizada por aquela classe, né? É um método. Mas isso é só questão de nomenclatura, porque no frigir dos ovos é a mesma coisa, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, alguma dúvida com relação a isso? Tá tranquilo? Eu achei o exemplo do pet shop mais interessante de assimilar. O exemplo do pet shop foi mais interessante de assimilar do que o da casa?
Eu achei, porque nele a gente consegue visualizar melhor as superclasses, né? E aí toda a herança, né? Quando for mandar para polimorfismos, eu achei Que mais triste. didático. Mas, Daniel, herança é só lá pra frente. Né? Por enquanto a gente não sabe nem o que é herança. Por enquanto o que é importante para nós é o que é uma classe e o que é um objeto, o que é um atributo, o que é um método. Né? É o importante para hoje. Beleza? Tá, tranquilo. Show de bola. Então vamos aqui, né? Lógica de programação, criar um novo projeto. New projeto Java Project, Next, e aí orientação a objeto. Orientação a objeto. Finish. Open Java Perspective. Eu pensava que eu já tava nessa perspectiva, mas enfim, né? Muda aí. E aí, como eu falei pra vocês, nós não vamos fazer nada dentro da pasta source, nós vamos criar outros pacotes, tá certo? Então, vamos ter aqui o package, orientação ao objeto, ponto, class. Note que class é uma palavra reservada, não posso, né, usá-la. Beleza. E aí vamos de acordo, ainda não, né? Ainda não de acordo com o que o Daniel sugeriu, né? Porque vamos criar uma classe. Primeiro, pessoa. Não vai ter public static void main, porque como eu falei para vocês em aulas passadas, existem classes que vão ser executadas e existem classes que não vão ser executadas. Elas só estão ali para o funcionamento correto do programa, certo? E a classe pessoa não é uma dessas classes que será executada. Então, quais são os atributos de uma pessoa? Os atributos de uma pessoa, né? String, nome, certo? Local, date, data de nascimento, string, endereço, e só, por enquanto. Local date é uma API para nós trabalharmos com data no Java, tá certo? Porque date é muito antigo, vamos dizer assim. Local date já é um pouco mais novo e local date tem mais métodos para nos ajudar no nosso projeto. E aí o local date não pertence ao Java Lang, então eu tenho que segurar Ctrl Shift O para importar do Java Time, certo? E aí, gente, o que é que acontece? Alguém digitou alguma coisa? Vou precisar sair, dar aula mais cedo, assisto o resto no YouTube, ok. Então o que é que acontece? Toda classe precisa de um construtor e toda classe
por sua vez, ela vem com um construtor padrão, tá? Toda classe ela vem com um construtor padrão, tá certo? Então aqui eu só vou salvar e vou criar uma classe de execução, certo? New class, né? Testa pessoa, testa classe. E agora sim, né? Ela vai ter um public static void main. E aqui dentro eu vou criar uma nova pessoa, um objeto de pessoa. Então vamos lá. Pessoa, né? P01 é igual new pessoa. Então, esse tempo todo nós estávamos usando já orientação a objeto, certo? O tempo todo nós estávamos usando orientação a objeto, só não sabíamos o que era. Um exemplo de orientação a objeto que eu estava usando e que vocês estavam usando também. Aqui na segunda parte, quando eu crio um scanner, eu estou usando orientação a objeto. Eu criei um objeto leitor a partir da classe scanner. Quando eu criei uma lista, eu estava usando orientação a objeto. Eu criei um objeto idades da classe, que é uma interface lista que implementou uma classe ArrayList, certo? Então todo esse tempo, toda vez que eu usei a palavra new, né, new, tem até aqui, ó, quando eu crio um array, eu estou usando orientação a objeto. Eu criei um objeto, certo? Do tipo double, que ele é um array. Beleza? Então nós estivemos usando orientação a objeto esse tempo inteiro. Do mesmo jeito aqui, eu criei um objeto P01 a partir da classe pessoa. E aí o P01 ele tá vazio, certo? Se vocês tentarem imprimir qualquer objeto, o que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar isso aqui, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a localização mais o endereço de memória do objeto. Ele está mostrando a referência do objeto, tá certo? Esse método aqui a gente chama de toString. toString, lá na frente a gente vai sobrescrever o toString para ele mostrar o que a gente quer e não o que o Java quer, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. O meu objeto está vazio, tanto é que se eu chegar aqui p01.nome, vai acontecer o que? Ele vai dar nulo, certo? Então vamos aqui, Ctrl C, nome, ponto, data de nascimento, ponto, endereço. Eu acho que o data de nascimento ele vai dar um erro. Não, é tudo nulo aqui, tudo nulo. Beleza. Vamos dar valores a esses atributos. P01.nome igual a Osvaldo.
P01 ponto data de nascimento igual a local date ponto from of ano 1987 month ponto September, né? Tá aqui, certo? E aí P01 ponto endereço Barra do Ceará. E agora quando eu imprimo, eu já tenho aqui dados. Beleza, já não é mais nulo. Aí vamos tentar aqui. Lúcia, né? Lúcia nasceu em 95, no mês de fevereiro, no dia 28. Ok? Então eu consigo, né, atribuir valores a este objeto, né, como eu atribuía valores às variáveis, tá certo? E consigo modificá-los. Alguma dúvida? Aí, rapaz. Dúvidas? A pessoa, o senhor tá verde, o meu tá azul. Não, com relação à cor, não tem problema nenhum não, Guilherme. Agora, se tem erro, né? Se tem erro, aí você tem que, aonde está vermelho, colocar o cursor em cima e ver qual é o erro, a mensagem de erro que está aparecendo, tá? Copie a mensagem de erro que está aparecendo e cole no chat para nós vermos. E aí, enquanto Guilherme, pessoa cannot be resolved to a type. Pronto, se o erro que está aparecendo para você é pessoa cannot be resolved to a type, né? O que acontece? Aqui, ó, mesmo erro, tá certo? Por que esse erro está aparecendo no meu? Porque eu não tenho nenhum objeto, nenhuma classe chamada pessoa Z, tá? Eu não tenho nenhuma classe chamada pessoa Z. Qual é o nome da minha classe? Pessoa. Então, se você está recebendo esse erro, dê uma verificada no nome, tá? Da pessoa, no nome da classe que você criou. Porque na hora de instanciar o objeto, o nome tem que estar do mesmo jeito, letras minúsculas e maiúsculas. Ok? E aí o seguinte, gente, como eu falei para você, todo objeto ele tem um método construtor, ele já vem com o método construtor padrão. Se eu, Osvaldo,
né, quiser criar no meu sistema um outro método construtor, eu quero criar um método construtor que ele receba todos os dados na hora da criação do objeto. Então, como é que eu faço? Public pessoa, certo? Lembrando que o método construtor é o método especial, certo? Esse método especial, ele tem que ter essa estrutura. Ele tem que ter o... Menino, como é que é o nome disso aqui? Não é encapsulamento, não é nível de acesso. Depois eu vou ver o nome. Tá? Mas isso aqui diz a visibilidade do meu método. E aí eu digo que a visibilidade do método é público, porque qualquer um pode ver o método construtor. Esse método, do jeito que ele está aqui, ele é o construtor padrão. Tanto é que quando eu salvo, o meu programa não tem alteração nenhuma, certo? Agora, se eu chegar aqui dentro do parênteses e dizer que eu recebo uma string nome, vou mudar só isso. Desse ponto nome é igual a nome. Mudei só isso. Salvei e já deu erro aqui. Ó. O que é que ele diz? Que eu não tenho um construtor vazio. Era o construtor padrão. A partir do momento que eu criei um outro construtor, isso aqui já não está mais valendo. Logo, na hora que eu crio a minha classe, eu tenho que passar o nome. Na criação da minha classe, eu tenho que passar o nome. Tá certo? Ah, professor, mas eu gostava daquele construtor vazio. Então você faz 2 construtores. Pronto. Agora ele vai ter um construtor vazio e vai ter um construtor com o nome, né? Então eu posso usar qualquer um dos dois. Tá aqui. Usando o construtor com nome e usando o construtor vazio. Ok? Eu posso ter quantos construtores eu quiser dentro da minha classe, desde que nenhum construtor seja igual ao outro. Então eu posso ter quantos construtores eu quiser, desde que não tenha nenhum repetido, tá certo? A classe, ela não permite construtores repetidos. Se eu chegar aqui Ctrl C, Ctrl V, ele vai dizer que esse construtor já existe. Beleza? Aí vamos fazer um construtor completo agora. Nome, local, date, data de nascimento, e string endereço. E aqui dentro, né, desse ponto, data de nascimento igual a data de nascimento desse ponto endereço igual endereço. Professor, 4 minutos. Opa, obrigado por ter avisado. Alguém pega o nome do aluno que saiu e coloca no chat novo quando vocês passarem para outra sala, para ficar registrado. Ctrl C.
Ctrl V. Aqui o link da nova sala. Vamos lá, todo mundo pro novo Beach. E coloca esse link lá no grupo do WhatsApp, por favor. Eu vou sair desse aqui. Sair. Pronto, Lucas Martins. Show. Valeu, galera. Compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Vocês estão vendo aí a tela? Show. Sim. Então vamos lá. Entendido a parte dos construtores? De boa, né? Aí o que que acontece? Ah, professor, o senhor colocou aí um this, né? Ou como dizia em inglês, this. TH é um som que não existe na língua portuguesa. É por isso que é tão chato pra gente pronunciar isso, né? Geralmente tem gente que usa o som de F, tem gente que usa o som de D, né? Mas ele é um som mais que vem da garganta, é um assopro que vem da garganta esse negócio. Então, o this, o que é que ele é, né? E primeiro, por que é que eu usei? Beleza. Para começo de conversa, eu usei, por quê? Porque o nome do parâmetro aqui, né? Veja que quando eu clico em cima dele, só apareceu aqui e aqui, né? Mas o nome do parâmetro, ele é diferente do nome do... Ele é igual, na verdade ele é idêntico ao nome do atributo. Ó, agora o atributo lá em cima ficou highlight, né? Ele ficou aqui com a luzinha. E aí o que é que acontece? Quando o nome do parâmetro do construtor é igual ao nome, é idêntico ao nome do atributo, eu uso this para diferenciar uma coisa da outra, né? Por exemplo, o que é que acontece aqui se eu tirar o this? Aí já aparece um warning. Aí o que é o warning? Né? The assignment to variable nome has no effect. Por que não teve efeito? Porque isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que esse string nome é igual a nome. Né? O que que acontece? Né? Lá no... Ou então chega aqui, ó. Nome igual a nome. Pronto. Não posso usar antes da inicialização, então beleza. O que que acontece? O compilador, a JVM, se eu não colocar this, ele não vai saber o que é o parâmetro. Ó, na verdade, para ele tudo vira parâmetro, né? Nada é o atributo. O que eu ia dizer é que ele não ia saber o que era parâmetro, o que era atributo. Mas aqui dentro da função do método construtor, ele só enxerga tudo isso como atributo. Ele não enxerga, aliás, como parâmetro. Ele não enxerga o atributo lá em cima. E aí alguém digitou alguma coisa. Foi eu fazendo pergunta. Eu levantei a mão, professor. Pronto, Paulo, pergunte aí. Mas se eu botasse nome 1, aí... Pronto, excelente pergunta, né? Aí o Paulo falou, ah, professor, mas se eu fizer o nome do parâmetro diferente do nome do atributo,
aí o this se torna desnecessário, tá? Ele se torna desnecessário porque agora eu sei o que é parâmetro e o que é atributo. Mas quando ambos são idênticos, aí eu preciso da palavra-chave, tá certo? E aí, professor, qual é a boa prática? A boa prática é você colocar o nome igual, certo? A boa prática é você colocar o nome igual, porque aí você não vai ter problema de errar na hora da criação do objeto. Então a boa prática manda que você coloque no método construtor os nomes idênticos aos atributos, tá certo? Beleza, Paulo? Beleza, professor. Eu sabia, porque é dúvida de iniciante. Não, eu aí. sei. Muito obrigado pela sua colaboração aí com a aula. Se É garantiu. igual teste de pessoa. Se eu clicar em cima de pessoa entre parênteses, aí ele redireciona para aí. Acho que é importante também. Ah, sim. O que o Paulo estava falando, galera, é que como nós aprendemos nas outras aulas, que eu posso segurar o Ctrl, né? Eu posso segurar o Ctrl e posso entrar dentro das classes para acompanhar o que está acontecendo dentro, aqui do mesmo jeito, ó. Se você segurar o Ctrl e colocar o cursor do mouse sobre pessoa, ele vai abrir lá a classe que a gente acabou de criar, tá? Por exemplo, ó, se eu chegar aqui no local date e clicar nele, aí eu entro dentro da classe da API local date, ó. Ela implementa todas essas interfaces aqui: temporal adjuster, chrono local date, serializable. E olha o tanto de método que ela tem. É muita coisa. Tá certo? E aí, pessoas, né? Os métodos construtores, eles também servem para inicializar atributos, se você tiver a necessidade, tá? Na hora da criação do objeto. Por exemplo, eu tenho a data de nascimento, tá certo? Então o que é que acontece? Vou fazer aqui um int idade, e beleza, né? Eu não passo a idade na hora que eu vou criar o objeto, mas aqui dentro do método construtor eu vou dizer que a idade é igual, né? Agora deixa eu ver se eu me lembro. Eu tenho que passar a... Peraí. E a 1 agora é da... beleza, vamos lá. Data de nascimento, ponto. Cadê? Compare to. É o compare to, não, é o until. Until. Cadê o until? Until. Né? E aqui eu coloco. Aqui eu coloco uma data. Nascimento, ponto. Get chronology, não. É mais fácil procurar na internet. É por isso que eu vivo dizendo pra vocês, gente, né? Não pensem que vocês precisam ter tudo decorado de cabeça, não. A não ser que você seja uma pessoa superdotada, né? Você não vai conseguir decorar tudo, né? Difference between two local date time in Java. Ok, Stack Overflow. Vamos ver se ele vai me dizer aqui.
Desce. E tem até calculadora, mas eu quero só a resposta. Aqui. Um tio. Beleza. Eu coloco, né? Data de nascimento. Local. Date. Ponto. Now. E coloco a unidade cronológica. Chrono. Unit. Ponto. Quero anos. Years. E aí ele me retornou o quê? Ele me retornou um long. Vamos ver se a gente transforma esse long inteiro. Pronto. É fácil, né? Mas como não é algo que eu uso o tempo todo, eu vivo esquecendo. Vamos ver, né? Tipo, pegar aqui. Passar local date. Passar aqui. Colocar um bairro, um nome menorzinho. Pronto. Apagar isso aqui. Beleza. E aí eu vou imprimir a idade. P01 ponto idade. Né? Note que eu não passei a idade aqui. Eu passei o nome, a data de nascimento e o endereço. E aí ele calculou aí que a Cláudia tem 28 anos. Certo? 95 para 2005, 5 mais 23, né? 2023, 28. Correto. Então, como eu falei para vocês, né? Os métodos construtores, eles não servem só para você colocar dados na hora que você constrói o objeto. Eles servem também para você, como é que eu posso dizer? Para você inicializar atributos, né, dentro deles. Agora, o que é que acontece? Quando eu criei aqui uma pessoa 02, vou só voltar aqui, voltei no tempo. Eu ia seguir no tempo, mas enfim, deixa aí. Local date vai ser parecida. Só que o mês vai ser fevereiro, dia 10. Pronto. P01. Eu coloquei aqui a idade. E o P02 eu vou imprimir os mesmos dados. Só que vai ter um erro aí. Alguém consegue antecipar qual é o erro que vai dar? Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa no chat. Tudo nu, né? Não. P2 nu. Hã? Ah, sim. 02? Sim. E agora, qual que é o erro que vai dar? Deixar pro pessoal aí falar. Beleza. O erro que vai dar, galera, é que a idade
da segunda pessoa vai vir 0. E aí uma coisa bem interessante, né? Guardem isso no coração de vocês, tá? Guardem isso no coração de vocês. Veio 0 porque o meu atributo idade, ele tá com um tipo primitivo int. De certa forma, em alguns casos, isso pode vir a ser um erro. Por quê? Por quê? Porque tem vezes, e é na maior parte das vezes, que eu quero que quando um atributo não foi informado, ele não é para vir com um valor, pré-setado, não. Como tá int, ele vem 0. Se fosse chá, ele ia vir como string vazia. Se fosse boolean, eu acho, não sei ao certo, que ele viria como falso. Ele sempre tem um valor inicial, mas eu não quero o valor inicial. Eu quero que quando não for informado, ele seja retornado como nulo. E nesse caso aqui, eu uso uma classe wrapper integer, que é a classe wrapper de int. E assim o erro vai ser que a idade da Lúcia vai vir nula. Tá certo? Por que a idade da Lúcia veio nula? Porque eu só estou setando a idade nesse construtor aqui, no construtor no qual eu passo todos os atributos, tá? No construtor vazio ele não faz nada, por isso que a idade veio nula. Se eu quiser que alguma inicialização seja aplicada a todos os construtores, eu uso esse negócio aqui que eu já esqueci o nome e coloco essa inicialização lá dentro, tá certo? E aí quando eu vou rodar o meu programa, não põe interception, cannot invoke da date this data de nascimento igual a nulo. Pois é, então é porque ele precisa de uma informação pré-existente. No caso, deixa eu ver uma coisa aqui. File this.idade igual a 18, por exemplo. A Lúcia vem com 18. Nesse caso aqui foi nula porque quando ele fez o cálculo da data de nascimento, que era algo que ele não tinha, isso aqui vai ser aplicado antes da instanciação do objeto. E foi até interessante ter dado esse erro. Por quê? Porque isso aqui acontece antes das chamadas dos métodos construtores, certo? Ou não? Vamos fazer isso aqui. Espera aí. Isso aqui. Salvei. E fazer isso aqui. É por isso que sempre é bom a gente testar tudo.
É. Então era o que eu imaginava que vai funcionar. Vai funcionar perfeitamente. Só que não era isso, era isso. Não, deu erro. Pronto. Fato. Isso aqui vai funcionar antes dos métodos construtores. Tá certo? O que é que o senhor estava pensando, professor? O que eu estava pensando era que, né, ele, nesse caso aqui, ele não tinha calculado a idade da Lúcia, porque quando chamou o construtor chamou aquela propriedade e não tinha nenhum nome. Então, como não tinha nenhum nome, deu null pointer exception. E aí eu fui fazer o teste. Então se já tivesse um construtor passando a data de nascimento, será que ele calcularia a idade? E a resposta foi não. Então isso aqui acontece antes dos construtores. E se for colocado para depois dos construtores, professor? Vamos ver. Depois do construtor, se vai mudar alguma coisa. Coloquei depois do construtor. A mesma coisa. Então ele sempre executa antes do construtor. Para todos os construtores. Certo? Então isso aí cai na certificação, professor. Hã? Isso aí cai na certificação, na prova. Coisa boa, pois agora vocês já estão sabendo. Né? É chamado pré-construtor. Pré-construtor. Pronto, o nome já diz tudo, né? Pré-construtor. Ele vai fazer uma inicialização nos atributos antes de chamar o construtor. Tá certo? E aí, no caso, segundo o construtor não tinha idade, né? Porque o construtor só estava sendo setado, a idade só estava sendo setada no segundo. Então eu já setei aqui uma idade padrão. Vamos dizer que isso aqui fosse um sistema de autoescola, né? Eu não peguei a data de nascimento do aluno. Não tem problema não. Se ele se matriculou é porque ele tinha 18 anos ou mais. Aí bota ali a idade mínima como sendo 18. Beleza? Pré-construtores. O Paulo já tinha falado ali. E aí, pessoal? Construtores. Tá tranquilo? Aparentemente sim, né? Beleza. Então o que é que acontece? Né? Vamos para os métodos. Nos objetos, nós temos alguns métodos que eles já são padrão, eles já são padrão do próprio objeto. Um deles é o toString. Então se eu colocar aqui public string, né, toString, beleza? Todo objeto já vem com o método toString. No caso, o nosso método toString aqui, antes de reescrever, vamos voltar para o toString do objeto.
No caso, o nosso método toString, ele é esse aqui, ó. Vou colocar tudo isso dentro do comentário, beleza? E vou imprimir aqui. Quando você imprime o objeto, na verdade, ele está chamando o método toString. E o método toString, ele imprime isso aqui. Tanto é que, peraí, object. OB igual new object. Beleza? Tudo isso aqui só para entrar dentro do objeto. Tá aqui o object, ó. Vem com o construtor padrão. Tá aqui, ele já vem com o construtor padrão. E lá embaixo, cadê? Hashcode, a gente vai ver já. Equals e hashcode. Tá ali o equals. Clone não. Tá aqui, ó, toString. Pronto, ó. Tá aqui o método toString dele. Ele pega a classe, pega o nome, joga um arroba e faz esse integer toHexString hashcode aqui para dar esse resultado que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Esse é o método toString padrão do objeto, né? Vocês já viram um negócio chamado polimorfismo e tal, muitas formas. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos reescrever esse método toString. Por quê? Porque eu quero que o meu método toString, ele não coloque esse nome doido aqui embaixo, não. Eu quero que ele coloque as informações do objeto. E eu vou fazer que nem no JavaScript. Vou fazer estilo JavaScript. Que é o que? Eu coloco umas chaves, né? E aí dentro dessas chaves que eu vou colocar, né? Por exemplo, eu vou começar nome. E aí eu coloco aqui, nome. Idade. Endereço. Não vou colocar data de nascimento, por quê? Porque data de nascimento, ela tá saindo naquele formato, né? Ano, mês e dia. Já a gente vai fazer um método para transformar essa data de nascimento em dia, mês e ano, certo? Vou colocar então. Vou colocar só para vocês verem como tá errado. Nome, data de nascimento, 2 pontos, data de nascimento. Pronto, aqui. Fiz o meu método toString para sobrescrever esse negócio louco aqui que já vem por padrão no objeto. Então agora, quando eu, né, quando eu imprimir P01, o que é que ele vai aparecer? Ele vai aparecer o objeto nos moldes do JavaScript que eu falei para vocês. Porque eu quero que o objeto apareça que nem ele aparece no JavaScript, porque eu acho o do JavaScript mó da hora. Ok. Pronto. Certo? E aí, como eu tinha falado para vocês, né, e pra gente finalizar aqui,
A data de nascimento veio ano, mês e dia. Eu quero o contrário, eu quero dia, mês e ano. Então eu vou fazer aqui um método, né? Na próxima aula, amanhã, a gente vai ver os métodos acessórios, mas eu vou já dar uma palhinha aqui. Public string, ele vai vir em forma de string, tá certo? Get data de nascimento, return colocar aqui get data de nascimento ponto get ponto não oxi data de nascimento ponto get day of month, né? Isso aqui ele tá vindo em forma de inteiro ponto mais, né? Vou botar aqui uma barra. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Ponto. Month value get. Não sei se o month value day of week get month barra gente, eu tô fazendo do jeito mais difícil, mas como eu falei pra vocês nessa API, né, local date, e pode até ficar como tarefa de casa para vocês. Nessa API ele já tem um método que é o date format, pesquise e faça, tá certo? No qual eu consigo passar um formato de data e ele já converte para mim. Eu não preciso ficar get day of month, get year. Não. Eu já nesse formato eu consigo passar a data de aniversário, né? E aí aqui não é data de nascimento. Opa, era só botar um get na frente. Get data de nascimento. Que eu tenho que chamar um método. Sinal de que aqui não é get month, né? É get month value. Mas foi bom ter dado esse erro aí. Pronto, aí. E aí, como eu disse, o local date ele já vem com um método que você consegue fazer isso, né? De uma maneira não, eu acho que não tão simples, porque você vai usar o date format, né? Mas assim, de uma maneira mais correta. Isso que eu tô fazendo aqui é como se fosse uma gambiarra, tá? Para ter o resultado que eu quero, tá certo? E aí fica de tarefa de casa para vocês fazerem isso da maneira correta, tá certo? Com date format e tudo mais. Mas vocês acabaram de ver que eu reescrevi, tá? O método toString, e aí eu posso até usar uma anotação aqui em cima
para falar para o Java que eu fiz isso, que é o override, né? Quando tem essa anotação em cima de um método, significa que aquele método já existia e que ele foi sobrescrito, tá? Que é o que aconteceu aqui, ele foi sobrescrito, ok? E aí, dentro do método toString que eu sobrescrevi para ele me passar aqui os dados do objeto bonitinho, né? Eu fiz esse get data de nascimento, por quê? Porque a data de nascimento sempre vinha ano, mês e dia. Aí eu fiz esse método que era para ele me passar no que nós usamos aqui no Brasil, que é dia, mês e ano. Tá certo? Alguma dúvida, gente, até aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aparentemente tá tudo tranquilo, né? Então eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos iniciais de orientação a objeto. Eles vão ser muito importantes durante toda a carreira de vocês na programação, né? Orientação a objeto é muito importante, certo? Então ter esse conceito consolidado na sua mente vai ser muito necessário, tá bom? E aí, no mais, é só praticarem, pessoal. Agora é prática, né? Façam aí um outro objeto em casa. Ah, eu quero fazer o objeto animal, né? Que é para eu poder fazer a minha clínica veterinária. Quero fazer o objeto livro, o objeto filme, o objeto cinema, o objeto banco, né? Façam aí, treinem em casa. E aí, amanhã nós vamos ver encapsulamento, métodos acessores, que nós já começamos a ver um método acessor hoje. Encapsulamento, métodos acessores. E acho que amanhã já começa herança, provável, tá certo? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, o teste de programação no módulo passado fica até quando? Rubens, na verdade era para ficar só até uma semana, tá? Mas aí, como eu tava vendo que tinha muita gente que tava sem fazer, e ainda tem muita gente, puxão de orelha digital para vocês, tem muita gente sem fazer os testes de progressão, e é muito importante, não deixem de fazer os testes de progressão, é muito, muito importante, gente, tá? Aí eu deixei aberto mais um pouco, mas eu acho que eu vou começar a fechar os testes de progressão para ver se o pessoal, né, resolve fazer, ok? Fala, Paulo. Sim, professor. Sobre os exemplos, eu acho que pessoa é importante. Aí você vai dessa pessoa vira funcionário. Exatamente, herança. Isso. Aí a herança para poder, tipo, você pode representar um médico, que o médico tem. Qual é o nome daquele negócio lá que o médico tem? Como assim? Médico tem consulta? CRM. Eu acho que é CRM. Ah, CRM, é CRM, sim. Pronto, aí você também vai poder fazer uma classe professor que não tem CRM, entendeu? Para poder demonstrar. Coloque a sua proposta lá no grupo, por favor. Ah, tá. Ou Ok. então amanhã, quando começar a aula, me lembre dela. Tá, beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Fala, Daniel. Professor, os testes de progressão desse módulo vai até quando? Era como eu tava falando pro Rubens, era pra ir só até domingo, né? Mas, como tem muita gente sem fazer,
Aí eu tô deixando aberto, né? Mas eu vou começar a fechar os testes de progressão. Ah, não! Desse módulo agora, como ele é de 2 semanas, então é passando esse domingo no outro, tá? Ah, sim, agora eu entendi. Mas eu vou começar a fechar os testes de progressão para vocês fazerem, gente. Não é difícil, tá? Os testes de progressão não estão difíceis, ok? É tranquilo, é múltipla escolha e você pode pedir ajuda aos colegas se você estiver nervoso. Os testes de progressão eles servem para ver se vocês estão acompanhando o curso direitinho, se está tudo certo, né? E também para ser um medidor de presença, assim como é o das aulas. Então, não esqueçam de fazer esses testes, pessoal, tá bom? Reprova se você chegar no fim do curso e entregar só o projeto final e não tiver feito nenhum teste de progressão. Aí reprova. Mais alguma dúvida? Ok, pessoal, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a gravação e vou começar a fazer a chamada. Olha o Elias, rapaz. Então pronto, vou fechar aqui. Oswaldo, eu vou Opa. ter que dar um